Olá, boa noite. Eu sou Carlos Dantas, mais uma vez estou aqui, dessa vez, para esclarecer um assunto muito polêmico, muito comentado, né, muito assim duvidoso para muitos, né? É a questão do rico e Lázaro, que está lá em Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 ao versículo 31. Eu não vou ler o tema aqui, né, mas gostaria que você anotasse aí para que você lesse na sua casa. Lucas capítulo 16, nos versículos 19 até o versículo 31. Ali está falando de um homem rico, né, e de um homem pobre, mendigo, chamado Lázaro. O que aconteceu? Que morreram os dois no mesmo dia. E aí, então aí a parábola vai dizendo que um foi para o seio de Abraão, assim, o pobre, o mendigo, e o rico para o inferno. Então esse assunto tem causado aí, né, discordância, tem tido vários comentários, né, de que o rico não vai para o céu, o pobre pode ir. Então são muitas coisas que nós precisamos tirar aqui, né, as dúvidas de vocês. Então leia lá Lucas capítulo 16, versículo 19 e 31, porque o tempo não nos permite que nós leamos todos esses versículos. Muito bem. O ponto a destacar aqui, o primeiro ponto a destacar nessa parábola, é o contexto da parábola, que começa no capítulo 15. Você precisa entender, para você entender o capítulo 16, você precisa voltar para o capítulo 15. Ali no capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas. E por que Jesus conta essas parábolas e para quem? Bem, então, a maioria das parábolas, elas são direcionadas para os judeus, né? Tem a ver com judeus e gentios. Os judeus, eles se consideravam, né, os merecedores do reino dos céus, e os gentios não. Então, por isso que Jesus conta aquelas 3 parábolas, e depois agora chega na parábola do rico e do pobre. Bem, agora nós vamos entender algumas coisas. Os escribas, um grupo de escravos, ou de escrivão, Jesus está falando para 3 tipos de pessoas aqui. Os escribas, um grupo de escrivãos e copistas, judeus, e os saduceus, um grupo de judeus de alto escalão social e também econômico. Eles eram pessoas assim de dinheiro, de fama, de nome na sociedade. Bem, esses judeus eram os poderosos e se consideravam mestres e dignos da salvação. O outro grupo era os publicanos. Nesse caso, os pecadores, os pobres, vistos pelos judeus como sendo indignos da salvação. Gentios também, eles chamavam de gentios e pagãos. Bem, o homem rico da parábola representava os judeus. O mendigo representava os gentios, publicanos, né, marginalizados pelos judeus. Pelo outro grupo, também de publicanos, cobradores de impostos, era um outro grupo de publicanos, já também com uma certa condição financeira, e eles ficavam mais de lado e fazia assim parte mais dos judeus. Mas os publicanos pobres eram os marginalizados. Bem, 2 lições são destacadas nesta parábola. A primeira lição é que o status e o reconhecimento social e financeiro não garante a entrada no reino de Deus. Okay? A segunda lição é: o destino eterno de cada ser humano é decidido nesta vida aqui, nunca após a morte. Os judeus, por serem descendentes de Abraão, se declararam merecedores da salvação. Por isso Jesus coloca Abraão no relato como sendo incapaz de salvar o homem rico. E também é uma reprovação para o orgulho dos judeus. Por fim, Jesus usa o Pentateuco como base para alguém escapar da morte eterna. E garante, no versículo 31, que para os mortos se comunicarem com os vivos, seria necessário, ou é necessário, que eles sejam ressuscitados primeiro. Então, meu amigo, minha amiga, tenha bastante cuidado ao ler as Escrituras, principalmente quando se trata de parábolas. Veja que a parábola não está falando nada de reino dos céus, de salvação para uns e perdição para outros. A parábola está falando, né, do orgulho dos fariseus em se acharem dignos do reino dos céus e colocar os gentios, os publicanos, como sendo indignos.
como os pobres, né? Então, Jesus está pegando, né, algo da época que eles acreditavam, criou então uma ilustração, uma parábola, para ensinar uma lição, principalmente para os judeus, para os escribas e fariseus e judeus, né? Esse grupo de judeus que se achavam dignos, né? Só eles poderiam ser salvos, e aí você vai ver muitos textos bíblicos falando sobre isso. Então, se você acredita, se você acreditou até aqui, que essa parábola é literal e que realmente o rico foi para o inferno e aquele pobre mendigo foi para o céu, da agora em diante você vai parar de pensar assim. Porque imagina comigo, se o céu fosse tão próximo ao inferno, se é que se existisse inferno, porque na verdade não existe um inferno assim, como muitos creem. Mas se existisse um inferno tão perto do céu, a ponto de alguém colocar o dedo molhado na boca do que estava no inferno, como seria então o nosso Deus? Você que é pai, você que é mãe, você não gostaria de ver um filho sofrendo? Então, como é que Deus, né, como nosso pai, um pai de amor, um Deus que nos ama, ficaria satisfeito em ver uns filhos no céu gozando da alegria, da felicidade no céu, e outros queimando no fogo ali bem próximo, assim, digamos assim, como diria, né, um pouco aqui, parede e meia, né? Quase juntos, uns alegres e outros atormentados no fogo. Não pense mais nisso de Deus, porque ao você acreditar nessa parábola dessa forma, você está colocando um Deus que realmente não existe. Nosso Deus é um Deus de amor e que não iria ficar satisfeito com seus filhos queimando do fogo. Ali foi só uma ilustração para apresentar uma verdade para os judeus, para que eles soubessem que a salvação é tanto para pobres como para ricos, tanto para judeus como para gentios. Tanto para um como para outro, para mim e para você, tá bem? Que Deus lhe abençoe e que você continue estudando a Bíblia, buscando a sabedoria de Deus para interpretar o texto bíblico, na verdade, como ele é, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.